Não, não, isso aqui deve ser brincadeira, não é possível, cara. 3 compilados seguidos? Aí eu não aguento não. Mas assiste aí, pô. Trabalhar não quer mais, né, o baiano safado. Bom dia, seus cornos. Tudo bom com vocês? Hoje tem uma obra nova inovadora. Um resumo da obra. O prota fica preso em uma masmorra por 17 anos. Nossa, mas não é uma obra nova, eu sei. Eu tava mentindo pra vocês mesmo. Mas o nosso protagonista é imortal, aí já é alguma coisa. E não existe monstro. Agora ele vai lutar contra humanos. Ou super-humanos, eu devia chamar assim. A humanidade não sabia que os seres humanos não eram os únicos a terem evoluído na Terra. A civilização subterrânea, ou mais conhecido como humanos subterrâneos, que viviam debaixo da Terra, formaram uma nova civilização existente na Terra e começaram uma invasão repentina. A humanidade ficou à beira da extinção. Não demorou muito para os humanos contra-atacar, mas nenhuma das armas fazia efeito. Nossa, que inovador! Aqueles seres usavam poderes místicos, mais conhecido como energia celestial. Quem acreditou nisso é burro, eu acabei de inventar isso, porra. Mas é claro que as coisas não iam ficar assim. Os poderes místicos começaram a afetar os humanos e um pequeno número de pessoas logo se transformaram em super-humanos. Então a humanidade conseguiu iniciar um contra-ataque. Aí isso aqui já não faz sentido, até porque os caras ganham poder, até o tempo deles acostumar já era pra tudo estar destruído, mas vamos relevar essa parte. Ao derrotar todas as masmorras, uma por uma, a humanidade reacendeu a esperança e o amor fazendo L, e finalmente chegaram na última masmorra, juntando os 7 super-humanos mais fortes. Eles começaram o ataque e deram fim nessa longa guerra, que durou apenas algumas imagens para vocês. Por essa conquista, eles ficaram conhecidos como os 7 heróis que salvaram a humanidade. Grandes riquezas foram dadas para eles. A única pessoa que não voltou, é claro que foi o nosso protagonista, né? Seon, o único abestado que não conseguiu desfrutar de todo esse sucesso. Os heróis vivos se tornaram estrelas e o herói morto virou uma lenda. Mas agora, 17 anos se passaram, um campeonato de porradaria está começando. A luta vai ser Coreia do Sul versus França. Os franceses já começam metendo sarrafo na Coreia. O Nathan começa a massacrar todos os jogadores coreanos sem pena. Ele sozinho, rapidinho, faz 6 abates. Desde que a Liga da Porradaria foi criada, nunca teve um jogador assim. O Galvão dizendo que o Nathan é um dos 3 melhores jogadores do mundo. Só resta uma mísera jogadora, a Raeon. Ela sai correndo pra cima do Nathan. Já tenta usar seu chicote de masoquista especial. Nathan fica só esperando de boa. A torcida apenas torcendo, é o que eles faz. Raeon dá uma chicotada bem forte, mas acerta no vento. Nathan fala que mesmo ela sendo filha de um dos 7 heróis, com esse time podre, ela nunca vai vencer. Já passa a faca, deixando ela um pouco caidinha. A Coreia perde para apenas um jogador. A torcida do Vasco dizendo que eles são uma porra. A Coreia já foi a melhor e agora se tornou um país ultrapassado. O país que já produziu os 2 heróis que salvaram a humanidade agora é irrelevante. Isso é o que podemos chamar de declínio. A partida acaba com a derrota avassaladora. O Galvão fala que antigamente os 2 times eram pau a pau, mas essa partida foi um Brasil e Alemanha. O pessoal no comentário da live tudo dando hate, e o pessoal que tava na arquibancada mandando eles saírem do local porque são um bando de lixo. Precisam mudar esse time podre. Gastaram dinheiro para ver essa partida horrível. E esse segurando no pau de ferro com força foi um dos 7 grandes heróis, mas agora é o técnico desse time ruim. Fala que como técnico já perdeu o 3º jogo seguido, já pode pedir música no Fantástico. E de acordo com a torcida, todos foram péssimos, tirando Raeon. Os super-humanos da Coreia eram conhecidos por sua força. Os níveis de habilidade de todos agora são baixos. As pessoas com boas qualidades já ficaram no passado e outras já até morreram. Entra na sua sala de técnico, dizendo que queria que o Seon tivesse vivo de novo. Jorginho já chega na porta dizendo que o diretor precisa dar uma entrevista. Todos estão esperando por ele. Gerro já chega no Jorginho dizendo que agora entende porque ele passou essa posição, mas agora ele se demite, falando que esse time não tem futuro. Todo mundo é muito ruim. Jorginho fala que ele acabou de começar, ele precisa tentar mais um pouquinho. Gerro fala que nunca. Nessa coletiva de imprensa, ele vai se demitir. E já que o Seon não vai mais voltar, então não precisa mais fazer isso. Vai parar antes que a sua reputação fique ainda pior. Jorginho fica pedindo para o diretor não fazer isso. Gerro dizendo que não vai perder essa oportunidade.
Dessa vez ele precisa largar essa merda de cargo. Começa a receber uma ligação. Jiro fala que o presidente da associação vai querer lhe dar um sermão. O presidente pergunta se ele já tá sabendo das notícias. Jiro fala que se for sobre a derrota, ele viu sim, ele tava lá também. O presidente fala que não foi isso. Jiro já fica todo assustadinho. Vocês já devem saber, né? Vocês não são burro. Sim. É uma pessoa caindo de um buraco no céu. Ela cai bem do lado da estátua de madeira. Sim, isso mesmo. 17 anos atrás, um homem que tinha se sacrificado para salvar os outros heróis voltou vivo. Todos os figurantes dizendo que isso não é possível. Com o celular na mão. O presidente fica perguntando se o Jiro está burro ou não ouviu. Seon está vivo. Pro tá passando a faca em alguns monstros. Uns querendo enfiar a mão nele por trás. Mas ele não é gay. Ele já passa a faca neles também. Continua segurando no cabo do seu espadão com força. Os monstros ficam todos sorrindo vendo o tamanho do espadão dele. Pro tá muito puto, dizendo que finalmente achou a porta da masmorra. Na frente dele tem uns pequenos empecilhos. Mas isso não é nada para o grande herói. Prota já levanta da sua cama assustado. A enfermeira pergunta se está tudo bem com ele. Caramba, agora que eu vim prestar atenção, o protagonista parece o Gyo do Solo Level, velho. Isso é bom. Eles sabem copiar. O Prota já fica dizendo que não acredita que ele está em 2022. Ele entrou na masmorra foi em 2005. A enfermeira fala que ele está um pouco confuso, mas vai explicar pra ele. Aí ela mostra a TV com um jornalista fofocando, dizendo que o líder dos 7 heróis que era para estar morto voltou vivo. Seon foi encontrado perto da sua estátua depois de cair do céu. Ele estava com o mesmo equipamento de quando entrou na masmorra e com a mesma aparência de antes. Algumas pessoas estão chamando isso de protagonista. Prota fala que não acredita que se passaram 17 anos. Até ontem ele estava em 2005. A enfermeira fala que sim. E os repórteres estão do lado de fora acampando esperando ele sair. Do lado de fora vários paparazzi esperando. Prota fala que isso deve ser brincadeira. Pede pra ver um espelho. Fica se olhando no espelho dizendo que ainda continua gostoso. Não tem como ele ter essa aparência com 47 anos. Nunca ouviu falar de uma distorção no espaço que a pessoa fica 17 anos presa. E pergunta o que aconteceu com a fortuna dele. A enfermeira fala que tudo que ele tinha foi doado para a proteção das crianças. E Prota pergunta o que aconteceu com a casa dele então. A enfermeira fala que a casa dele virou um museu e o carro dele foi leiloado para caridade. O Prota fica pálido, dizendo que agora virou um pobre sem teto. Se soubesse que isso iria acontecer, não teria salvado ninguém. A enfermeira fala que o amigo dele vai chegar aqui em breve. Se ele precisar de ajuda, só precisa apertar no botão verde. Prota fala que ainda não consegue acreditar, mesmo vendo com seus próprios olhos. Vai pedir umas informações do Jiro, mas primeiro precisa melhorar seu físico. Usa sua habilidade de avaliação, conseguindo ver os talentos e habilidades de criaturas vivas. Esse foi o poder que fez o Seon ser o mais poderoso do mundo. Além de ver o talento dos alvos, pode ver o potencial futuro. Graças a isso conseguiu evoluir mais rapidamente do que qualquer pessoa. Foi capaz de virar o líder muito jovem. E foi com esse poder que viu o potencial no Jiro. Por isso aceitou ele como discípulo. Foram esses olhos que lhe permitiram uma evolução muito rápida. Sua força mental aumentou para 110. O Prota fica se perguntando se o limite humano não era de 100 e ganhou um novo poder chamado imortalidade. O Prota fica nervoso, dizendo que não consegue acreditar que um poder tão roubado assim exista. Se pergunta se foi o resultado daquelas suas últimas lutas. Jiro já abre a porta com tudo e já começa a chorar, dizendo que ele realmente está vivo. O Prota fala que ele ficou mais fraco depois de um tempo de muito choro. Prota pergunta se ele cumpriu aquela promessa de fazer um livro sobre a sua lenda. Jiro fala que pagou o melhor escritor para fazer um livro sobre ele. Prota pergunta se a história começa com ele nascendo de um ovo de galinha. Jiro fala que não foi só isso. Também fizeram filmes, documentários, boa parte foi fantasia. Mas os filmes venderam bilhões de bilhetes. Pergunta o que aconteceu com ele na masmorra. Prota fala que pensou que tinha morrido naquele lugar, mas agora já se passou 17 anos e tem muita coisa que ele nunca viu antes. Mas mesmo tendo salvo a humanidade, agora ele é um pobre sem teto. Jiro fala que eles são amigos. Se ele precisar de dinheiro é só pedir. Ganhou muito dinheiro com as masmorras. Tem limite do quanto ele pode gastar tendo tanto dinheiro assim. Prota fala que não importa o quanto ele pense. É estranho como um negócio feito por um idiota como ele não faliu. Jiro fala que pensava a mesma coisa, por isso deixou nas mãos de especialista. Prota pergunta se ele é um empresário agora. Jiro fala que não, agora ele trabalha como um treinador. Prota pergunta por que ele falou baixinho. Jiro mostra pra eles umas lutas da França contra a Alemanha, dizendo que isso é um esporte de realidade virtual chamado porradaria. Um esporte
esporte onde duas equipes lutam usando realidade virtual. É um novo ramo que usa os poderes dos super-humanos, agora que não existe mais guerra. O povo todo adora e acabou virando o esporte mais famoso no mundo. Prota fala que isso parece um joguinho de criança. Gero fala que não. Tem alguns jogadores que estão no mesmo nível dos 7 grandes heróis. O ranking da porradaria é orgulho para todas as nações. O Prota pergunta qual é o ranking da Coreia então. Gero dá aquela engolidinha seca. Prota pergunta se ele ficou surdo depois de velho. Apesar da população da Coreia ser pequeno, eles têm muitos jogadores fortes. Devem estar em um ranking muito alto nesse jogo de criança. Gero fala que na verdade Coreia está na posição abaixo do Vasco. Prota fica paralisado ouvindo isso. No carro, Gero fala que a Coreia ficou mais fraca porque depois da guerra, muitas pessoas ficaram com medo dos super-humanos. Eles não sabiam quando essa espada se viraria contra eles. Por isso criaram a porradaria, sobre o pretexto que os super-humanos tinham poderes destrutivos. Então tentaram colocar qualquer pessoa forte sobre o controle do país. Prota fala que ele está querendo dizer que todos os super-humanos da Coreia praticamente foram naturalizados por outros países e se tornaram jogadores ou treinadores. Quando ele estava na ativa, tinha gente que queria usá-los de toda forma possível. Deveria ter cortado a asinha de todos eles antes. Gero fala que ele já xingou desde o deputado ao presidente do país. Prota fala que é culpa deles por tentarem usá-lo e ainda pegou foi leve. Gero fala que o nível dos jogadores é baixo. O Prota não deixando ele terminar e já fala que não, dizendo que é óbvio que ele vai querer pedir para ele entrar nessa merda de jogo de criança. Gero fala que ele ainda é jovem e seria um desperdício não aproveitar. Prota fala que não quer mais viver como um super-humano. Gero diz que ele não precisa mais ter responsabilidade como masmorra. É só um esporte agora. Prota fala que nunca sentiu responsabilidade. Ele não luta pelos outros. Lutava para sobreviver e lutou por reconhecimento quando virou um super. Agora está na hora de viver por ele mesmo. Se for para entrar nesse jogo, a imprensa vai ficar dizendo que ele irá salvar a Coreia e vão ficar dependendo dele de novo. Gero fala que se ele não tem interesse, não vai ficar insistindo. Prota diz que a Coreia ainda não está totalmente ruim, porque ainda tem pessoas como aquela moça no telão, dizendo que o olhar dela é muito sexy. Gero fala que aquela garotinha é filha dele. O Prota fala que a Haeon tinha 6 anos quando ele sumiu. Gero manda ele não esquecer que já se passaram 17 anos. Eles finalmente chegam em casa. Essa aqui é a esposa do Gero. Seu nome é Han, dizendo que faz muito tempo. O Prota fala que vendo a cena dos pombinhos, ele realmente voltou vivo para um mundo pacífico sem masmorras ou guerra. O que ele deveria fazer agora? Um outro dia, de boa, vivendo igual a gente vagabundo, vê algo que lhe deixa surpreso. A novela chamada De Volta para o Inferno. Prota fica com os olhos brilhando, dizendo que foi para isso que voltou vivo. As batatinhas que ele tem vão servir até amanhã. Vai assistir todas as novelas que perdeu desde 2005. Gero ia passando bem na hora e ouve isso e pergunta se ele realmente vai fazer isso mesmo. Prota fala que ele disse que ia deixá-lo em paz. Gero fala que do lado de fora está cheio de paparazzis. Prota diz que realmente tem tantos que chega a ser nojento, dizendo que eles são um bando de parasitas. Manda o Gero juntar todos os repórteres amanhã. Vai falar para todos sumirem da sua vida. No outro dia, vários parasitas reunidos. Prota fala que em primeiro lugar queria dizer que está vivo. Gero fica aliviado, dizendo que ele está falando normalmente. Prota fala que ter toda essa atenção, ele não fica nada grato por isso. Eles podem perguntar o que quiser depois disso, nunca mais devem prestar atenção nele. Gero fala que é compensável, ele nunca muda esse jeito. As perguntas começam, uns perguntando se ele lembra de alguma coisa e blá blá blá. Um calvo levanta a mão e pergunta se ele já ouviu falar sobre o jogo e se ele tem algum interesse de se tornar um jogador ativo. Todos os repórteres ficam surpresos. Gero fala que sabia que isso ia acontecer. Prota fala que não tem interesse nenhum nessa merda. O calvo chatão pergunta se ele tem algum motivo pra isso. O Prota fala que é porque é chato, só isso mesmo. O calvo continua enchendo o saco, perguntando se não é porque ele acha que vai fracassar. O Prota fala que a única coisa fracassada é essa bola de cristal na cabeça dele. Não tem interesse nesse jogo e não acha divertido. Manda não esperarem que ele vá bancar o palhaço para a diversão deles. Fala que agora com isso a entrevista acaba. E como já disse, não quer ninguém perturbando ele. Um óculos fala que tem uma última pergunta, dizendo que o jogador Walker falou que os 7 heróis não são de nada, nem conseguem arranhá-lo. O que ele pensa sobre isso? Prota fala que nunca ouviu esse nome. O óculos fala que é uma das estrelas dos Estados Unidos. Ele é chamado de tanque dos americanos. Prota pergunta se esse cara é o mais forte de todos. O óculos fala que tem um top 3. Neles estão o Nathan da França, o Roy da Irlanda e o Daniel da Alemanha.
O Walker não conseguiu chegar nesse top 3 ainda. O Prota fala que mesmo passando 17 anos não importa. Uma pessoa que nem consegue chegar nesse tal top 3, é melhor ele ficar caladinho. E se ele quiser lutar não precisa ser no jogo, pode ser na vida real, que com suas próprias mãos vai enterrá-lo no seu quintal. O Yuji, agente americano, dizendo que foi isso que o Sion falou. O Walker, cabeça de cebola brabinho, dizendo para prepararem um avião para a Coreia agora mesmo. Geo reclamando no telefone, o Prota mandando ele parar de fazer barulho, assim ele não consegue assistir sua série. Geo fala que por culpa dele vão ter um combate contra os Estados Unidos. O Walker tentou provocá-lo e o Seon falou que iria enterrá-lo. Agora ele está furioso depois de ser humilhado em público. Como falou que ele não fazia parte do top 3, ele é sensível quando falam isso. Agora ele quer descontar no time coreano. Prota pergunta o que isso tem a ver com ele. Geo fala que tem muito azar, agora tá ferrado. Prota fala que vai ficar aqui, fazendo nada por ele. Raeon já chega mandando um gritão, opa, dizendo que veio correndo depois de saber que o tio dela está em casa. Prota já manda um rola, Raeon já dá uma voadora no bucho dele. Prota pergunta se ela voltou por causa da partida. Raeon fala que sim, e pergunta se o tio dela não tem mesmo interesse de participar. Prota pergunta se foi o pai dela que mandou ela fazer essa pergunta, mas não tem interesse nenhum, ele tem muita novela pra assistir. Raeon fala que precisa fazer uma avaliação de Avatar, pede para seu tio pelo menos fazer isso, já que seu pai não vai poder ir. O Prota aceita, dizendo que tudo bem. Eles vão para a Associação Coreana de Porradaria. O Cleitinho fala que vai ajudar com a avaliação dela. Começa a fazer um escaneamento lá. Raeon pede para invocar um monstro para ela testar. Um lobo da espécie Chupacu é invocado. Prota fala que isso é incrível, parece realista. Cleitinho diz que com tecnologia de ponta eles conseguem recriar os monstros e jogadores. Prota fala que agora vai ver o quanto a Raeon é boa. O lobo já vem pra cima com suas garrinhas. Raeon já ataca com seu chicote da maldade. Já enrola ele no pescoço do lobo. E puxa uma caralha de espada pra cortar a cabeça dele fora. Aí eu te pergunto, irmão, pra que serve a porra do chicote? Era só usar a espada. Raeon já vem correndo perguntando o que seu tio achou. O Prota fala que não foi nada mal pra uma criança de 6 anos, mas ela precisa melhorar muito. Raeon manda ele mostrar então, está curiosa para ver a força do seu tio. Nunca conseguiu ver ele lutando porque ele já tinha sumido. Prota acaba cedendo e aceita, dizendo que só vai fazer isso porque ela pediu. Cleitinho fala que normalmente teriam outros testes para fazer, mas como ele não vai jogar, tudo que ele precisa fazer é entrar na máquina, mas antes ele precisa pegar as armas dele. Prota fala que essas armas são muito mais leves que antes. Cleitinho fala que isso é apenas um equipamento básico de teste, se ele quiser ele pode conseguir equipamentos customizados. Prota fala que não precisa dessas coisas e nem vai usar esse escudo, uma lança já é o bastante. Manda começar logo que ele já está ficando irritado. Cleitinho já fala que ele está em uma área de teste. Prota fala que isso é igualzinho passar por um portal. Pede para mandar a mesma coisa de antes. O bicho que aparece é uma raia de um olho. Prota fala que é um pouco diferente do que ele conhece. O Cleitinho diz que a versão verdadeira desse bicho só pode ser ferida por aura, mas criaram esse baseado na espécie mais forte. A raia já começa a vir pra cima preparando uma cabeçada. O Prota joga a lança fora dizendo que trouxe ela por nada. Com apenas um peteleco faz o bicho desaparecer. Cleitinho já fica de boca aberta. A Raeon fala que isso é loucura. O bicho morreu por um dedo. Prota fala que ela se impressiona com pouca coisa. Cleitinho diz que essa raia não é um monstro difícil, mas ninguém consegue matar ela com apenas um dedo. O Prota manda ele parar com esses lixos e mandar algo mais forte, dizendo que pode testar aquilo nesse local, falando que nem conseguiu se aquecer com aquela coisa. Escuta uma pessoa falando inglês, dizendo que aquilo não ia ser suficiente para ele. Cleitinho fala que alguém está invadindo a área de teste com outra máquina. O Walker já aparece perguntando se o Q20 de antes ainda está valendo. Raeon fica perguntando como isso aconteceu. O presidente da associação já aparece dizendo que foi ele quem permitiu. Tudo isso já foi acordado antes. Nenhum deles sabiam. O presidente Park pergunta se isso é o suficiente para ela. A treinadora Emma agradece, mesmo tendo sido um pedido difícil. O presidente Park fala que o Sion lhe deve, então ele não vai falar nada por isso. Talvez com esse duelo o Sion pode ganhar interesse nesse jogo. A porradaria começa, os dois pegam uma distância, aquele padrão de sempre, né? Prota fala que esse cara é melhor do que ele pensava.
Usa os seus olhos de fofoqueiro. Os status do careca cebola são até altos, igual de uma galinha sem cabeça. O prota fala que pensou que ele fosse apenas um esquentadinho. O Walker, cabeça de cebola, pergunta por que ele parou. O prota pensativo diz que se ele estivesse 17 anos atrás, também teriam levado ele para aquela masmorra. Os poderes dele são adequados para ser um tanque. Aquele poder que viu no hospital, ele pode testar com esse cara. Já usa sua velocidade mais rápida, igual uma lesma sem perna. O Walker cebolão fala que se ele vier de frente consegue vê-lo. O prota para bem na frente do ataque dele e fica com um sorrisão na cara, dizendo que vai mostrar algo interessante. O Walker cebolão acerta o ataque em cheio. Raeon fica perguntando por que o titio parou. O Walker Rolon fala que ela está certa, ele ficou parado de propósito. O prota joga sua lança, dizendo que isso ainda dói. O Walker Bola de Good pergunta como isso pode acontecer. Era para ele estar morto, já que ele não defendeu o ataque. O prota vai se levantando, dizendo que eles simularam até mesmo a fumaça. O Walker Bola de Cristal fala que isso é impossível. O prota pergunta o que ele achou. Ele tinha avisado que ia mostrar algo interessante. Fala que virou imortal de verdade, mas assim não vai ser uma batalha. Fala pro cara do controle que não pode morrer porque virou imortal. Como acha isso roubado, manda ele selar essa habilidade. O Walker do espelho fica perguntando como assim imortal, que roubado. O prota fala que foi um novo poder que ganhou, mas se ele perdesse poderia ficar dando desculpa que foi por causa dessa habilidade. O Walker fala que ele é metido igual os rumores, mas quer saber se ele é tão forte assim também. O prota fala que é diferente dos rumores, porque ele é muito mais forte do que fazem ele parecer. O Walker fala que agora ele não tem mais nenhuma desculpa para lutar. O prota manda ele chegar no top 3 primeiro. Ele não pode vir querer lutar logo com o Rei Demônio. O Walker fica todo irritadinho. O prota pergunta se ele ficou bravinho. Manda ele lavar a louça. A batalha continua de novo. O Walker ataca o vento e fica se perguntando cadê o TT. O prota manda ele falar baixo, Neng. Já tenta enfiar sua lança no nariz do Walker, mas infelizmente ele consegue escapar. O prota fica rindo, dizendo que não foi nada mal, mas acha que está na hora de acabar com isso. Já joga sua lança mais uma vez. Eu nem vi ele pegar a primeira vez na real. O Walker consegue defender a lança, mas ela faz uma curva no meio do ar. O Walker fala que a lança mudou sua trajetória, então esse é o C1. O prota fala que venceu. O Walker fica dizendo que não perdeu. A lança apenas arranhou sua careca. O prota fala que fez isso de propósito. Ele nunca vai vencer enquanto estiver segurando esse escudo enorme. Começa a dar uma aula, dizendo que ele pode pegar um escudo menor. O escudo grande atrapalha o campo de visão dele. Levando em consideração a velocidade de reação que ele tem, um escudo pequeno vai ser melhor a longo prazo. O Walker fica perguntando se ele não está mentindo. O prota fala que mesmo que ele troque de escudo, ainda não vai conseguir vencê-lo. O Walker fala que não faz mal tentar. Gero fica perguntando por que o Sion está ensinando esse cara problemático. O prota fala que as aulas já acabaram. Agora precisa ir assistir suas séries. Mas como ele lhe ensinou bem, ele precisa pagar pelas aulas quando chegar em casa. O Walker fala que paga, mas quer que ele lute na competição que vai ter. O prota fala que não tem interesse nessa merda. Manda ele deixar pra lá o dinheiro também. O Walker fica implorando pra ele participar. O presidente Park, vendo isso, já fica com um sorrisinho dizendo que pode usar essa chance. O prota de boa assistindo sua novela. Do nada ele é interrompido com o apresentador dizendo que receberam um vídeo vazado, aonde o C1 aceitava participar de um amistoso se os Estados Unidos vencer de 11-0 contra a Coreia. O prota fica perguntando quando foi que ele disse essa merda. Já vai muito puto perguntar quem foi que vazou aquele vídeo, que ele vai matá-lo. O presidente Park fala que não sabe quem foi, mas pede desculpa por isso, mas acha que os Estados Unidos não vai conseguir atender as condições de ser 11-0, por isso ele pode ficar calmo. O prota fala que não liga, ele não quer fazer isso. O presidente Park fica implorando para ele aceitar esses termos, só dessa vez, como pelos tempos antigos. O prota fala que vai aceitar. O presidente Park chama ele para irem comer, para desestressar um pouco. Pensativo diz que vai pedir desculpa, mas a Coreia do Sul é a putinha de todos os outros times. Os jornais começam a espalhar notícia que o C1 aceitou os termos. O prota fala que não consegue ver suas séries por causa dessa merda. Vai ter que cortar contato com aquele velho maldito. Assim que vai olhar no quintal, vê a Raeon fazendo treino de jogador de futebol. Aí do nada o Gero já joga uma bolinha e ela começa a brincar de tacobol. Gero fala que ela foi boa, mas ainda precisa ser mais rápida para poder ajudar o time dela. Prota usa sua habilidade de avaliação.
fala que a agilidade dela já chegou no limite. A velocidade dela nunca vai alcançar o desempenho que o Geralt espera, mas a força dela é boa, junto com a resistência. É um desperdício deixar ela como uma causadora de dano secundária. Se a melhor do time está desse jeito, não vão conseguir derrotar ninguém do time americano assim. Rayon pergunta o que o tio dela achou do treino. Prota fala que ela deveria treinar outra coisa além de agilidade. Geralt fala que ainda não é o bastante, ela precisa treinar mais um pouquinho. Prota manda ele parar com essa merda, dizendo que a Rayon já chegou no limite de agilidade. Ele só está fazendo isso porque está com saudade de quando era um jogador, por isso queria que ela fosse uma causadora de dano secundário como ele. Pergunta o que a Rayon faz depois que agarra alguém com um chicote. Rayon fala que tenta desequilibrá-los. O Prota fala que isso está errado, ela vai ter que finalizá-los com as próprias mãos. Não adianta ela ficar imitando o estilo de luta do pai dela, sendo mais fraca que ele. Prota pega a espada e o chicote, dizendo que vai mostrar como se faz. Já dá-lhe uma chicotada no pau de ferro, em seguida já sai passando a espada. Sinceramente ainda não entendi qual o bagulho desse chicote. Quem caralho vai ficar parado esperando a pessoa vir com a espada? Mano, coisa horrível. Prota fala que um chicote não mata, eu não me diga. Por isso ela vai ter que usar suas espadas. A partir de agora a posição dela vai mudar para dano de corpo a corpo. E o treino para começar vai ser 500 séries com treino de força. Os dois já ficam nervosos. Prota pergunta por que eles ainda estão parados, dizendo que a partir de hoje até a batalha ele vai ser o treinador. Enquanto isso, na Associação dos Estados Unidos, o gerente John fala que o Walker melhorou bastante nos últimos 3 dias. Depois do que ele ouviu do C1, acha que ele vai melhorar muito a longo prazo. Não vai ser apenas um sonho ele chegar no top 3. Walker pergunta o quanto isso daria em dinheiro. John fala que daria uns 10 milhões de dólares. Walker manda ele enviar esse dinheiro para o C1. É o preço da consultoria dele. Fala que vai fazer o seu vir lutar, não importa como. Finalmente o dia da partida histórica vai começar. Galvão dizendo que todos vão torcer contra a Coreia, já que se a Coreia perder, vão poder ver o C1 lutando. Começam apresentando o time coreano. Nem precisam lembrar o nome desses merdas não. Mostra o time dos Estados Unidos. Esses que não precisam lembrar mesmo. Prota pensativo diz para Rayon dar o seu melhor. A batalha vai ser na masmorra da Marta. O chefe do primeiro andar é um esqueleto feio. O chefe do segundo andar é o Cavaleiro da Morte. E no último andar, o chefe é um dragão de ossos e um Lich. Nunca vou tancar um dragão esqueleto que voa, velho. Isso nunca vai entrar na minha mente. As regras são básicas. Matou todo mundo, ganha. Tem os bônus se finalizar o chefe de andar. Aí eu te pergunto, pra que bônus? Se só precisa matar todo mundo. Não tem lógica essa pontuação, mano. Que nojo desse... Os dois times inúteis começam a entrar na masmorra. O time do Walker já sai correndo. Na frente deles aparece os drogados da Cracolândia. Mas o time do Walker já sai macetando os esqueletos que são fortes como uma formiga sem perna. Do outro lado, a Rayon dizendo que vão fazer o que praticou. A equipe coreana ignora os esqueletos que são fracos igual uma galinha despinada. Eles continuam fazendo a mesma coisa. Geralt dizendo que com essa estratégia eles vão ter alguma chance de ganhar. A equipe coreana sempre buscava uma luta longa, mas agora estão sendo agressivos, igual uma galinha sem perna. É uma estratégia arriscada atacar o primeiro boss de cara, mas se der certo vão ganhar muitos pontos. Já falei, ponto é inútil, só precisa matar todo mundo, não tem lógica. E podem fechar o primeiro andar estragando o plano da equipe do Walker, que eu não sei qual é o plano. O time da Coreia chega no primeiro chefe, que já dá até vergonha de ver. Um fofoqueiro fala pro Walker que uma coisa inesperada aconteceu, dizendo que o time coreano já está no primeiro chefe. O Branquelo fala que foram passados para trás, precisam correr atrás antes que o primeiro andar feche. O esqueleto fica gritando. O bicho tem 4 braços, mas até agora ele não fez um único ataque. Quando a Rayon ia chegar no chefe, já toma uma escudada nas costas. Fica se perguntando que tiro foi esse. Os figurantes da Coreia já ficam nervosos dizendo que o Walker chegou. Geralt dizendo que isso é péssimo. Como ele chegou tão rápido? Eu sei lá, só chegou aí. A Rayon morre igual um inseto pra Baigon, sem fazer nada. O Walker fala que o plano deles era até bom, mas mesmo que tivesse matado o chefe, o resultado da partida não seria diferente. O pessoal do time do Walker mata esse esqueleto de 4 braços inútil. Não fez nada. Depois disso, eles saem macetando, sem cuspe, o time da Coreia. Em poucos segundos, todos já voltam pro lobby. Com isso,
O primeiro set acaba com a Coreia perdendo de 11-0 no. Raeon já sai com a cabeça baixa, igual a derrotada que ela é, dizendo que dessa vez até seu tio ajudou, mas não deu jeito. Prota fala que agora que todos chegaram na sala, vão começar a reunião, dizendo que seus olhos estavam sangrando de ver tanta gente ruim em um só lugar. Então no próximo set, é bom fazer o que ele vai mandar. Um figurante vai reclamar, dizendo que ele não é o treinador. O Prota manda ele reclamar baixo, dizendo que se eles continuarem a lutar apanhando, quem vai se ferrar vai ser ele. Começa a motivação, dizendo que eles são precoces, têm um nível inferior, a moral deles é baixa e ainda são os perdedores natos. Com a habilidade deles é impossível vencer mesmo se lutarem 1 bilhão de vezes. A taxa de vitória deles sempre vai ser 0, mas é feio perder sem fazer nada. Vai fazer com que consiga pelo menos derrotar o Walker. Fala que a masmorra da Marta, ele atacou junto com o presidente Park. Não é difícil, mas o dragão é chato. Mas acha que com a habilidade que eles têm, eles nem vão chegar até lá. Fala que a estratégia que usaram no primeiro set não foi ruim, claro, se eles tivessem usado da forma certa. Diz que não importa o quanto eles queiram matar o chefe, eles deveriam saber onde o oponente está. Eles precisam dar uma cobertura para os aliados que estão na linha de frente. O que a Raeon vai fazer depois de tomar uma surra sem fazer nada? Fala que é porque eles não sabem o básico, que perderam de 11-0. Diz que essa seleção coreana é uma bosta, coitado do G-Ho. Mas não adianta chorar sobre o leite mamado. A partir de agora todos devem ouvi-lo. Vai explicar a estratégia que vão usar no segundo set. Assim que a batalha começa, o time do Walker já sai correndo, se dividindo em 2. O primeiro esquadrão vai olhando o caminho e o segundo vai se concentrar na caça. Essa é uma estratégia que mostra o potencial do Careca Walker. O Galvão fica perguntando o que a equipe coreana vai fazer. A equipe coreana já começa a sair correndinho de novo. Galvão fala que eles sempre foram passivos. Por que estão agindo assim agora? O Prota fala que eles estão indo muito bem. Tudo que fizeram foi correr, irmão. Como estão indo bem? O Prota fala que se fizeram o que ele falou, a oportunidade vai aparecer. Raeon já fica zicando, dizendo que dessa vez vai dar certo. O fofoqueiro, olhando aquele esqueleto merda, fala que ainda não viu o time coreano. Mas como só tem um caminho, vai continuar olhando. O Walker fala que eles mudaram a estratégia de novo. Desse jeito é só uma questão de tempo para lutar contra o C1. Vai precisar de um novo estilo para lutar contra ele. Atrás dele, a parede já vai quebrando. O time de figurante vão aparecendo como se fossem pessoas. O Walker fica perguntando como eles chegaram aqui. O Prota fala que a estratégia ia ser o seguinte: a Raeon ia olhar o time do Walker, já que ela é mais rápida, e se eles tivessem dividido, eles iam deixar tudo de lado. Todos sabem que essa masmorra só tem um caminho, mas existe uma passagem secreta. Como parece ser uma parede normal, é difícil de achar. Vão conseguir chegar no time do Walker dividido. Dessa vez eles vão pegar aqueles lixos pelas costas. Aí é mentira que foi pelas frentes. Raeon fala que seu tio mandou ela mirar na perna do Walker durante a luta. Lembra que avisou que ele nunca caiu antes. O Prota fala que agora é diferente, já que ele trocou de escudo, ele ainda não deve ter se acostumado com isso. Mas mesmo que a perna dele não seja fraqueza, ele vai ter que lidar com a pressão para não perder nenhum membro. Com essas condições, as coisas vão ser diferentes. Eles só precisam confiar na Cal. O time coreano já vai começar o ataque. Aqui vemos um suporte inútil. Ele tem que ficar parado usando sua própria aura para dar para um aliado. Raeon já vai indo para cima. O Walker já mata 2 que estavam com ela, dizendo que ela passou por ele muito rápido. Fica se perguntando quem ela está procurando. Raeon já passa a faca no suporte do Walker. Um figurante coreano tenta passar a faca no Walker, mas acaba apanhando como sempre. O Walker avisa o outro esquadrão que eles estão sendo atacados. Pensativo, diz que o outro esquadrão vai demorar para chegar. E agora estão num 3v8. Os figurantes coreanos começam a atacar. O Walker já pega sua marreta e acerta um figurante que parece uma estátua parada igual um abestado. Raeon já vem vindo pelas costinhas. O Walker se vira dizendo que sentiu alguém atrás dele. Eu também, boy. Raeon já aparece na frente dele, dá um corte com a sua espada. Eu não sei onde ela acertou, mas ela deu um golpe aí. Usa seu chicote inútil e derruba o Walker de bunda no chão. Os outros 2 já são macetados com carinho. Raeon já vem vindo pra cima, como se fosse a bichona. O Walker fala que ela teve essa mudança. Pergunta se foi o Seon quem treinou ela. Raeon nem fala nada, só passa a faca nele mesmo. G-Ho já fica de boca aberta, Prota ficar rindo, dizendo que falou que iria pegá-lo. Os comentaristas falam que foi incrível. Ninguém esperava por esse resultado. Mas mesmo depois de tudo isso, o time coreano perdeu do mesmo jeito. Mas mesmo perdendo, a equipe coreana conseguiu fazer 5 abates.
Depois disso, a repórter pergunta o que o Ji-ho acha dessa mudança no time da Coreia. Ji-ho fala que mesmo perdendo, essa foi uma boa experiência, por terem conseguido fazer 5 abates, vai motivar os jogadores perdedores. A repórter pergunta como foi que montaram essa estratégia de quebrar a parede. Ji-ho fala que essa masmorra era famosa por só ter uma entrada, mas conseguiu montar essa estratégia com a ajuda de uma pessoa. Prota fala que esse maldito está planejando alguma coisa. A repórter vai perguntar da Haeon que ela acha de ser uma perdedora, mas ainda foi melhor jogadora da Coreia. Pergunta que treino ela fez. Haeon fala que o tio dela ajudou com o seu treino, e foi ele quem sugeriu a mudança de posição. Prota fica perguntando por que todos ficam falando dele. O presidente Park já vem aparecendo, dizendo que ele ainda fica irritado quando está envergonhado. Fala que essa partida fez ele lembrar dos velhos tempos. Diz que aquele talento de montar a estratégia dele é muito bom para ser desperdiçado. Prota fala que sabe que é incrível, não precisa ficar puxando o saco dele. O presidente Park pergunta se ele não planeja mais usar esse talento. Prota fala que já venceu a aposta. Que merda ele está falando? O presidente Park fala que vai fazer uma última proposta. Se ele recusar, não vai mais encher o saco dele. Vai começar uma liga profissional de porradaria logo logo. Prota pergunta se ele está sendo chamado para participar dessa merda. O presidente Park fala que não é isso, mas vai fazer uma partida beneficente. Pergunta o que ele acha de participar. Pensativo diz que se o Seon recusar não tem mais jeito, não dá mais pra fazer nada. Prota fala que vai pensar. O presidente Park fala que não ouviu direito. Prota falou que vai pensar. O presidente Park fala que o cara que sempre recusava disse que vai pensar. Prota fala que depois de ver Haeon jogando, ficou curioso. Ver série é divertida, mas ele gosta de bater a porrada em alguém. E como não existe mais masmorra, então o único local que pode lutar é no jogo. O presidente Park fica todo feliz, dizendo que depois da partida ser publicada, já tá com 11 milhões de visualizações. O Prota manda ele ficar calmo, só falou que ia pensar, mas acha meio errado fazer uma partida beneficente agora que a liga vai começar, já que os times deveriam estar se preparando. O presidente Park fala que ele tem um conhecimento desbalanceado. O Prota diz que se for participar ele tem algumas condições. O presidente Park manda ele não se preocupar com isso, ele só precisa aceitar que o resto é com ele. No outro dia, Ji-ho segurando uma vassoura, perguntando o que tá acontecendo. O Prota segurando sua vassoura também, fala que é isso mesmo que ele está vendo. O presidente Park já aceitou essas condições, fala que estava pensando em gastar essa nova vida apenas vendo TV, mas olhando o time coreano, não sabe quem foi que treinou, mas fez um péssimo trabalho. Ji-ho pede desculpa por ser um treinador ruim, mas é bom que ele queira voltar, mas porque está querendo levar ele junto. Prota fala que não pode morrer sozinho e não vai levar a Haeon, então vai levar o Ji-ho junto. Ji-ho fala que já faz 17 anos que largou sua arma. Prota manda ele não se preocupar em passar vergonha, vai pegar pesado para ele recuperar os sentidos de batalha de novo. Ji-ho fala que já é um velho de 48 anos. O Prota fala que ele nunca erra, usando sua avaliação, fala que ele ficou mais fraco depois de 17 anos, mas não será difícil recuperar as habilidades antigas, dá um sorriso maligno falando que amanhã vão ter um treinamento infernal. Ji-ho fica pensando que agora está fudido. A primeira condição do Seon era de ficar no mesmo time da Haeon, ele não queria matar ela nem mesmo no mundo virtual, e a segunda era pro Ji-ho participar também. O presidente Park fala que se os dois antigos heróis participarem, os patrocinadores vão ficar loucos. Já pega o seu telefone dizendo que vai pedir um favor para um amigo. Faltando 7 dias para a partida começar, Ji-ho continua pegando duro no cabo da espada, mas com poucos segundos já começa a reclamar de dores nas costas. O Prota manda ele parar de dar corpo mole. Esse foi só o começo. Ji-ho já fica reclamando de que estão fazendo isso por 8 horas. O Prota fala que não liga, eles precisam terminar logo, que ele ainda quer assistir os doramas. Ji-ho fala que ele não vai poder ver doramas, já que ele precisa ir em um lugar primeiro. O Prota vai conhecer o líder da associação coreana, Ryeon. Prota fala que tem uma pergunta pra fazer, se ele já não fez a merda desse teste antes. Ryeon fala que antes ele só foi direto pra luta, precisam garantir que está tudo certo para ele não ter problemas no futuro. O sistema deles consegue pegar até habilidades latentes que a pessoa nem sabia que tinha. O Prota fala que isso é estranho, eles parecem estar copiando o pessoal do subterrâneo, deve ter algum segredo obscuro por trás dessa associação, diz que quer ver o que eles têm escondido aí. Ryeon fica pensando que esse
esse cara não bate bem da cabeça. Na sala de treino, manda o Seon dar o seu melhor para a sincronização ficar legal. O primeiro teste é o de força. Ele puxa a alavanca algumas vezes. Rion fala que essa força era o esperado do antigo herói. O próximo teste é agilidade. Ele tem que apertar no botão de vocês rapidamente. Rion fica perguntando como um tanque pode ser tão rápido assim. O prota fala que consegue ser mais rápido. Começa a correr mais algumas vezes, aumentando seus pontos para 970. Pergunta quantos pontos o melhor já fez. Rieon fala que o Nathan é o mais rápido, conseguindo um total de 1007 pontos. O prota fala que ele parece o Gerou no seu auge, mas acha que consegue ser um pouco mais rápido que isso. Começa a se concentrar, dizendo que está sentindo muito bem hoje. Assim que corre igual uma lesma, deixa todo mundo de boca aberta. O prota consegue a mesma pontuação que o Nathan. Ele fala que só tem 97 de agilidade, mas mesmo assim conseguiu uma pontuação alta. Acha que está mostrando uma habilidade nova. Pede para testar sua força de novo. Assim que puxa a alavanca, o resultado aumentou de novo. O prota pede para se concentrar uma segunda vez. Pensativo, diz que sua força e agilidade estão ultrapassando seu limite. Não acha que tenha ficado mais forte, mas de alguma forma sente um déjà vu. Fala que só teve essa sensação uma vez, quando ficou sozinho na masmorra com os monstros. Naquela hora teve que superar todos os seus limites para não morrer. Por isso sua força mental ultrapassou os limites humanos. Mas agora não precisa mais lutar. Mas cada dia que passa sua imortalidade fica mais forte, como se estivesse sendo incentivado a jogar esse jogo. O último teste é colocar uma aura numa bola branca. O prota fala que quando despertou sua aura era 96. Para chegar em 100 passou por muitos anos de treino, mas agora deve ter chegado no seu máximo. Pergunta quantos pontos foram dessa vez. Rieon fala que ele acabou de quebrar o recorde humano. O recorde era da Shuran, com 112 pontos. Todos pensavam que ninguém iria passar esse recorde. O prota fala que mesmo com uma força mental baixa, ela lutava muito bem. Rieon fala que a habilidade imortal dele não vai ser permitida. O prota diz que faz sentido. Se ele não morrer, ele sempre vai vencer. Rieon fala que a associação vai pagar por isso como uma compensação. O prota diz que não liga, apenas vai jogar uma partida, já que não tem uso para essa habilidade mesmo. Enquanto isso, num lugar aleatório, uns lunáticos dizendo que vão encontrar salvação por ele, receberam uma revelação que comprovou a fé deles, já que ele recusou até mesmo a morte para salvá-los. O salvador deles, Seon, chegou a hora de provarem a sua fé. O prota saindo do treino pergunta o que são essas coisas na frente dele. Gerou fala que são uma religião que adora ele como um deus. O prota fala que lembra desses malditos na frente do hospital. Gerou fala que eles acreditam que o mundo vai ser destruído e o Seon vai salvar eles de novo. O prota fica brabo dizendo que precisa dar uma lição nesses caras. Já sai dando aquele imortal e cai na pose de herói. Manda todos calarem a boca. Entende que gostam dele, mas podem parar com essa merda e ir embora. Se algum dia um cara que criou esse grupo morrer, podem ter certeza que foi ele. Os lunáticos ficam dizendo que o deus deles está mandando eles embora, mas acham que isso é apenas um teste para a fé deles. Começam a ficar gritando o nome do Seon. Gerou fala que agora fudeu. O prota já fica puto, dizendo que eles têm 10 segundos para sumir. 10 minutos depois, todo mundo jogado no chão. Pergunta de um garotinho se ele ainda vai continuar com essa merda. O garotinho fala que não. Gerou diz que pensava que conhecia o Seon direito, mas estava enganado. O prota fala que eles estavam sendo chatos. Gerou chama ele para ir embora logo, antes que os repórteres cheguem. O prota diz que se o repórter vier, vai expulsar eles da mesma forma. Enquanto isso, em cima de um prédio, ainda tinha um lunático, mas ele tem o poder de teleporte. No dia da partida beneficente, todas as maiores figuras estão aparecendo por causa da presença do Seon. A secretária do Joel falando que a Coreia era boa, mas seu chefe levou os melhores jogadores, se tornando o melhor agente americano. Joel fala que perderam uma joia que foi o Gerou. A secretária fala que os heróis nunca tiveram interesse nesse jogo. A Shuran queria jogar, mas depois que colocaram um limitador nela, ela perdeu o interesse. Gio fala que ela era muito poderosa, mas não vai perder a oportunidade de conseguir um homem mais forte. Vem chegando um velho de óculos, esse é o Jake, um agente também. Fala para eles terem uma disputa justa pelo Seon. Os irmãos Morel também estão presentes, falando que vão conseguir o autógrafo do Seon no contrato deles. A Shuran também aparece dizendo que veio ver um amigo.
O Prota já vem chegando de limusine. Jiro fica perguntando por que ele é tão famoso. O Prota fala que é culpa dele por ter falado tão bem dele. Os repórteres já vêm na força do ódio fazendo várias perguntas. Por que ele bateu nos fãs? Como ele acha que vai ser a partida? E o que ele acha da Shuran estar aqui também. O Prota chega na sala de descanso perguntando do Jiro se ele sabia que a Shuran estava aqui. Jiro fala que sim, mas manda ele andar com o escudo para todo lugar que for. O Prota fala que não é pra tanto, ele era apenas um pouco mal com ela. Fica nervoso perguntando se ela não vai usar o seu raio da extinção. 17 anos atrás, a super-humana chinesa, selecionada para fazer parte dos 7 heróis, era a filha única de uma família rica. Por ter poderes assustadores, ela recebia proteção do governo. Ela era o tipo de pessoa que o senhor mais odiava. Foi então que ele começou a implicar com ela. Implicou a cada dia mais, dizendo que um rato com superpoderes seria melhor que ela. Jiro fala que vai ter 2 funerais hoje, mas antes disso tem uma coisa mais importante para resolver. Todos devem saber como funcionam as partidas beneficentes, mas como tem um novato, vai dar uma explicação rápida. Vai ser um time Amor, feito por pessoas da seleção coreana, e o time Esperança, feito por jogadores comuns. Está um pouco preocupado, já faz tempo que não usa uma arma. O capitão do time Esperança manda ele não se preocupar com isso. O Prota pensativo diz que ele falou bem, mas o Jiro ainda é o melhor de todos. Olhando os atributos dos dois, fala que com isso podem vencer. Quando vai olhar os dos outros caras, fala que não tem nada demais, exceto por um que tem a força em 90 e uma habilidade para receber menos dano. O Prota fala que se ele fosse bem treinado, poderia ser um tanque. Chama o Ryuki perguntando o que ele faz. Ryuki fala que é um atacante de curto alcance. O Prota pergunta se está escutando certo. Ele falou isso mesmo? Ele não é um tanque? Ryuki fala que queria ser um tanque, mas por ser pequeno acabou virando atacante. O Prota pensativo diz que ele não parece saber sobre sua outra habilidade, por isso virou um atacante. O treinador que julgou esse cara fez isso apenas pela aparência. Manda Raeon pegar um escudo pra ele. O Prota manda o Ryuki pegar o escudo, mostra como usar e manda ele ficar repetindo isso. Ryuki vai reclamar alto, o Prota manda ele reclamar baixo e fazer o que ele está mandando. Os figurantes ficam dizendo que sabiam que ele era rígido, mas ele já mudou a posição da primeira pessoa que viu. Ryuki fica pensando que o treinador vai ajudar, mas o Jiro apenas ignora, dizendo que a posição dele mudou também. Depois de colocar a roupa, Prota fala que é bem mais leve e pergunta que aparência tosca é essa do Jiro. Jiro fala que se sente estranho de estar colocando essa roupa depois de tanto tempo. Manda o Sion tomar cuidado. Antes ele enfrentava monstros, mas agora enfrenta pessoas que são treinadas em enfrentar pessoas. O Prota fala que vai levar isso em consideração, mas como ainda tem tempo, porque ele não dá uma olhada no talento dos seguidores. Os dois times começam a ir para o local da partida. O Prota fala que o atributo médio do outro time é 70, mas ainda é estranho porque eles não são bons. Pergunta do Jiro se ele escolhe os jogadores por níveis. Jiro fala que eles fazem um teste. Depois de todos os pontos são somados, o Prota fala que eles usam uma forma geral, mas pessoas que se destacam em uma única parte não seriam escolhidas. Vê um cantor do BTS chupando uma bola, dizendo que ele não é tão ruim, mas a força mental dele é uma bosta. 60 já é baixo e ele desenvolveu só 26 disso. Onde que arrumaram um lixo desses? Nunca usaria alguém assim. Shin pergunta o que esse tiozão tá olhando pra ele, dizendo que ele estava na partida contra os Estados Unidos. O que um dinossauro como ele pode saber de alguma coisa? Ele nem sabe que tipo de jogo é o porradaria. O Prota fica do lado dele, dizendo que ele parece ter algum problema. Shin fala que ele ficou se exibindo na luta contra os Estados Unidos, mas ele nem sabe nada sobre esse jogo. O Prota pergunta quem é o pai dele. Shin fala que é o vice-presidente da associação. O Prota fala que agora faz sentido. O microfone manda eles entrarem em cena. Shin fica mandando ele esperar porque ele pergunta. O Prota fala que só perguntou para saber quem criou um bebê chorão como ele. O crescimento dele foi difícil, por isso ele odeia vermes como ele. Mas por causa dele ficou animadinho, dizendo que esse pirralho de merda está fudido. Os figurantes continuam gritando o nome do Seon. O Galvão fala que mesmo sendo uma partida beneficente, nunca teve antes tantas celebridades para assistir. O local da disputa vai ser na Caverna Espiral. Os monstros na Memorra são a cobra linguda e as aranhas drogadas. 10 minutos antes, o Jiro explicando como vai ser a luta, dizendo que o time dele vai sair no número 5 e o time Amor começa no número 1. Eles vão focar na área 1 e 2
enquanto o Seon vai brigar com a cobra sozinho. Os figurantes ficam perguntando se ele vai mesmo ser capaz de matar aquela cobra. Precisam de pelo menos 5 pessoas para isso. Jiro continua falando que depois disso vão se encontrar no número 6 e vão começar uma luta direta. Em uma luta pequena, eles têm uma chance de vencer. Prota fala que mesmo sendo 11 versus 11, ainda tem uma chance. Mesmo que o Jiro não esteja nas melhores condições, como as partidas são melhor de 3, a primeira vão jogar safe, mas na segunda, o pessoal do time Esperança entra na sua zona. Ryuki continua nervoso porque é um tanque. Prota fala que faz muito tempo, manda todo mundo olhar pra cima. O pessoal do time Amor também é cercado de aranhas. O capitão do time Amor manda o Shin atirar seus foguinhos. Shin, irritado com o Seon por ter sido humilhado, não vai deixar ele ter um segundo de paz. Não importa o que aconteça, vai matá-lo com suas próprias mãos. Enquanto isso, no outro lado, o Prota tá brincando de ping-pong, empurrando o G1 com seu escudo. Galvão nervoso, dizendo que a dupla lendária está com tudo. As aranhas que são difíceis em grupo estão sendo facilmente exterminadas. Jiro já fica reclamando, dizendo que sua costa está doendo. O Prota manda ele parar com isso e continuar logo. Ryuki lá de longe, dizendo que as aranhas são até fáceis, mas se não passar pela casca, fica difícil de dar dano. Fica se perguntando como o Seon está macetando todas assim. Ele nem parece ser tão forte. Fala que agora entendeu. É por causa da habilidade dele. A primeira vez que usou um escudo, ainda não tinha um costume, mas devia concentrar sua aura no escudo dessa vez. Já vai pra cima da aranha, dando uma espadada e umas defendida. Prota fala que ele melhorou bastante. Isso significa que não pode ficar brincando. Uma aranha já vem mostrando a língua. O Prota já manda ela fechar essa boca suja. Os irmãos careca ficam dizendo que aquela técnica foi a lança de 100 centímetros. Churan fala que pode parecer uma técnica de lança comum, mas essa técnica usa sua super habilidade de arremesso. Mas antes da lança sair da sua mão, ele segura na ponta dela uma estocada com grande velocidade. Dessa forma acaba com um golpe mais poderoso do que se usasse sua força. Mas mesmo assim ele fica usando essa técnica bizarra, como se não fosse nada, e faz parecer tão fácil como respirar. Até hoje ele continua sendo irritante. Uma aranha já tenta vir nas costinhas. O Prota já pega sua lança e já joga no rabo da aranha, dizendo que precisa ir embora dessa merda. Jiro fala que limparam a primeira parte. Agora que mataram todas as aranhas, podem ir em frente. Fica perguntando cadê o Seon. Ryuki fala que assim que acabou, ele já saiu correndo na frente, dizendo que como planejado ele já foi para outra parte. Jiro fala que vão continuar como planejado então. O Prota já tá cara a cara com a cobrona do linguão, dizendo que faz tempo, parece que foi ontem que estava atacando ela. Chama a cobra pra vir para o pau. A cobrona já vem pra cima com a sua linguinha. O Prota já desvia da bocada e já enfia sua lança no queixo da cobrona e ela falece. Depois de um tempo, todo mundo chega. O Prota fala que pensou que eles fossem demorar mais. Os figurantes ficam se perguntando se ele realmente matou aquele monstro sozinho. O Prota fala que nessa luta, quanto mais gente, mais forte a cobra fica. Mas agora eles podem encerrar o resto das coisas sozinho. Chama o Jiro e a Raeon para irem com ele. Eles têm uma tarefinha para fazer eles juntos. Galvão falando que os três estão indo na direção do time Amor. O Prota fala que quando matou a cobra, só um golpe foi o bastante. E como tem um sistema de ponto, ele só matou algumas aranhas. Não vai ficar com muitos. Jiro pergunta quais são as ordens deles. Já estão chegando perto do outro time. O Prota fala que quando viu o Shin, percebeu que a mentalidade dele é péssima. Se ele não estiver lá, vão mudar os seus planos. Mas se encontrarem com esse Shin, ele está lascado. O capitão do time fala que 5 pessoas vão para a zona 9 e os outros 6 vão para a zona 11. Todos começam a sair correndinho. Vão matando algumas aranhas no caminho. Shin dizendo que sua aura está roxa por ter matado muitos monstros. Ah, agora eu entendi pra que serve os pontos, pô. Ficar rindo, dizendo pro Seon esperar por ele. Quando ia terminar sua frase, uma lança já passa raspando seu rosto. Quando o outro time vai pensar em ajudar, na frente dele já tem o time Esperança para impedi-los. Seon disse que eles iriam se aproximar dos inimigos por outra rota. Não ia ser fácil, mas eles devem conseguir. Quando terminar o seu trabalho, vai ajudá-los. O Prota já arremessa o Jiro. Em seguida já joga sua lança junto. Todos pensam que vão pegar o Shin, mas o Jiro usa seu teleporte e já pega um tanque. Quando um careca ia pensar em atacar,
já toma uma lançada no peito. Raeon já pega o seu pai no chicote e joga ele de volta. E usa o seu teleporte para voltar também. Prota pergunta o que ele achou. É bem divertido fazer isso de novo. Com isso já pegaram todos os tanques. Agora vai ser um 3v3 sincero. Shinf todo nervosinho. O Prota fala que vão acabar com um por um. O Galvão falando óbvio que estavam fingindo atacar o Shin, mas na verdade queriam os outros jogadores. Enquanto estavam falando, o Seu já lançou o Gerou mais uma vez. Os outros dois já voltam para o lobby. Shin fica sozinho dizendo que isso é impossível. O Prota já bate com o escudo na cara dele, perguntando se isso ainda não convenceu ele. Chama ele de lixo do caralho e manda ele pro lobby. O pessoal do time Amor, sem acreditar que 5 já foram jogar no Vasco, já avançam dizendo que se vencerem aqui, podem virar a batalha. Ryuk lembra que precisa fazer o básico com o escudo. Já defende o primeiro ataque. O figurante do Amor fica perguntando quem é esse cara, por que ele está defendendo tão bem. Já vem pra cima de novo com as suas espadinhas. Quando o Ryuk ia pensar em defender, o lixo tropeça numa pedra pelona, mas o figurante do Amor toma uma lançada no peito. O Prota fala que eles fizeram um bom trabalho, apenas olhando esse tempo todo. Ele vai acabar com isso em menos de 5 minutos. O primeiro set acaba com os caras tomando de 0. O MVP dessa partida foi o Gerou. Os jogadores do time Esperança ficam perguntando por que o treinador deles parou de jogar mesmo sendo tão bom. Se ele tivesse continuado, ele estaria no top 3. Gerou fala que foi divertido usar uma arma depois de 17 anos, mas acha que só teve essa diversão por estar junto com o Sion. O Prota assistindo sua série fala que essa é a melhor parte de todas. Galvão fala que vão anunciar a segunda arena de batalha. Nesse local vai ter uma gravidade 10 vezes mais. O local de batalha vai ser no Labirinto dos Mortos. Essa masmorra foi o fim para muitos super-humanos, até que o Sion concluiu ela. O Galvão está ansioso para ver a pessoa que concluiu a masmorra atacar ela de novo. O Prota pensativo fala que desde que saiu daquela última masmorra, já passou por muitas dificuldades. Quando não era o Walker enchendo o saco, eram os repórteres chatos. E até mesmo agora veio esse lixo do Shin. Todos são pessoas que duvidaram da sua habilidade ou fazem suas conquistas serem grandes, já que querem ver suas habilidades vai mostrar pra eles. Mas vai ser um pouco diferente do que eles imaginam. Gerou já fica fazendo sua reunião, falando que tem muitas coisas para dizer antes de entrarem. Prota já fala que dessa vez ele vai sozinho, então eles podem cuidar do resto. Gerou fica dizendo para ele não fazer nada de perigoso dessa vez. O Prota fala que dessa vez vai levar a sério. Se o time Amor nasceu do outro lado, então o local que ele deve ir já vai ser óbvio. Raeon fica perguntando se está tudo bem deixar o tio dela ir sozinho. Gerou fala que ela está acostumada a ver ele deitado assistindo TV, mas dentro da masmorra ninguém pode ir com ele, ou pelo menos é isso que ele pensa. O Prota já sai escalando as paredes como se fosse uma miranha. Na frente dele alguns esqueletos muito fortes, como se fosse uma mosca sem asa. O Prota fala que suas memórias aos poucos está voltando. Já fica cara a cara com um saco de ossos e já lhe dá-lhe uma bicuda no Kengo e uma escudada nas costas dos outros. Já vai pra cima de outro ossão e empurra o escudo com força nas costas dele. Já vai caindo dizendo que a gravidade é aumentada 10 vezes. Se não conhecer o local pode cair facilmente, mas enfia sua lança na parede. Dá alguns mortais dizendo que se souber onde ir, consegue pegar uns atalhos. Já cai de costa pro time Amor. O capitão fica dizendo que a partida mal começou e ele já está aqui. O Prota fala que já aprendeu tudo sobre eles. Tudo que precisa fazer é eles aceitarem que estão mortos. O capitão manda não ficarem com medo. Eles podem correr, dizendo que ele não deve estar sozinho. Precisam meter o pé. O Prota fala que todos são muito burros, mas recuar até que foi bom. A partida teria acabado no momento que viessem lhe atacar. Como elogio, vai brincar um pouco com eles. Já usa seus olhos de fofoqueiro e fica analisando o perfil de todos. Acha sua galinha premiada e já lasca sua lança na costa dele, dizendo que sabia que ele não conseguiria desviar. Os outros já mandaram no pé. O Prota fala que vai ter que ir atrás deles então. O time de Fujão fala que precisam descansar. Ficam perguntando se não seria melhor ter atacado ele. O capitão fala que não tinha como saber se tinha mais alguém escondido. Se tivesse, teriam muitas baixas. Mas a partir de agora vou ter que tomar cuidado, porque podem ser atacados de qualquer lugar.
O Prota continua parado, apenas observando, dizendo que levando em consideração o local que correram, acha que devem estar naquele local. As chances são 50%, mas o amor está voltando. Sua lança já vai caindo na força do ódio. O time amor sem entender nada. Um deles já é atravessado pela lança. O capitão fica perguntando como isso aconteceu. O Galvão fica de boca aberta, dizendo que esse deve ter sido o abate mais bonito desse jogo. Shin já fica bravinho, dizendo que fugir não deu certo. Precisam enfrentá-lo. Se continuar assim, não vão conseguir caçar nada. Começa a ficar discutindo, igual uma mulher de TPM. O Prota só observando a putaria de cima. Shin falando que vai atrás do Sion para fritá-lo com as suas bolotas de fogo. Já faz uma bolotinha jogando na direção do Sion, falando que ele estava bancando um bonzão, mas já sabia que ele estava ali. O Prota pergunta se ele é burro. Ele fez barulho de propósito para perceberem que ele está aqui. Ele é um péssimo ator, deveria fazer umas aulas com Neymar. Shin fica dizendo que seu ataque foi parado facilmente. Mesmo o Shin sendo um babaca, o poder de ataque dele está no mesmo nível das seleções nacionais. Não deveria ter sido parado facilmente. O capitão fala que vão ter que lidar com o Seon primeiro. Vão se dividir em 2 times. 3 vão atacar o Seon e o resto vai caçar. Mesmo sendo forte, ele não vai conseguir lidar com 3 atacantes facilmente. E depois que juntarem bastante pontos, vão ajudá-los a caçar o Seon. Galvão fica dizendo que não sabe se esse plano vai funcionar. O Seon não é tão burro. O Prota já aparece em cima dele, dizendo que está decepcionado. Já pula no meio dos 3 negões. Fica desviando de uns ataques, dizendo que os 3 são atacantes. Mas essas são suas presas perfeitas. Já enfia a lança na costa de um careca, enfia a lança no peito de um cabeludo. O último já fica cagado de medo. O Prota fica mandando ele ter medo baixo. O arqueiro ainda tenta correr, mas acaba adiantando o Natal e explode. O Prota fala que agora só falta 6 pessoas, vai acabar com todos de uma vez só. Os segurantes ficam perguntando se esse cara é mesmo coreano. A luta contra 3 jogadores acabou em segundos. Qual seria o resultado se heróis jogassem essa merda? Acha que todos já se perguntaram isso, mas agora podem ter a resposta para essa pergunta. O Prota fala que sua aura ficou vermelho, agora ele faz o L. Jiro fica perguntando onde ele está para se encontrarem. O Prota manda eles não falarem com ele agora, ele está indo lutar. Já cai mais uma vez na frente do time amor, perguntando se eles esperaram muito. Veio aqui o mais rápido que pôde. O capitão, com medo alto, fica dizendo pro pessoal não ficar com medo, eles ainda têm uma chance. O time amor começa a entrar em formação. Eles fazem um círculo em forma de triângulo ao redor do Seon. O Prota fala que eles cercaram para atacar, mas mesmo que esteja em cerco, a primeira pessoa que ataca é sempre alguém com uma alta velocidade. Defende o ataque dizendo que a habilidade dele é aumentar sua velocidade, mas se ele consegue ser mais rápido que qualquer super-humano, não entende como as partidas demoram tanto. Tenta enfiar sua lança na cara dele, mas o ligeirinho desvia. Prota fala que mesmo que ele seja rápido, a velocidade de reação dele ainda é a mesma. Já manda o ligeirinho pro lobby. O capitão manda o Shin preparar suas bolotas de fogo. Shin começa a ficar dando vários disparos de fogo. O cabeludinho já vai pra cima da fumaça. O Prota manda ele parar de vir de bocão, que aqui é só capa. O capitão e o Shin já ficam cagados de medo. O Prota já usa seu super poder, ficar parado. Depois disso, sai macetando todos os figurantes vacilando. Fica rindo, dizendo que agora só sobrou 2. Shin já fica se tremendo, mas que pincher com frio. O Prota, olhando o poder do capitão, fala que o talento dele não é ruim, mas o super poder dele é uma merda. Ele pode deixar o inimigo mais lento, mas o inimigo tem que ser mais fraco que ele. E ele não pode se mover também. O capitão fica chamando o Shin para sair correndo. O Prota já taca a lança nele, mandando ele não atrapalhar a aula. Shin continua cagado de medo. O Prota fala que agora só sobrou ele. Shin fica pedindo para ele não se aproximar. Por isso, Sion amassa o escudo na cara dele e joga ele na parede como se fosse um mosquito. Galvão vai à loucura, dizendo que isso é inacreditável. Todos os figurantes torcedores ficam gritando o nome do Seon. O Prota pergunta que merda é aquela de pássaro de ferro. Jiro fala que aquilo é um drone de live. O Prota fala que todos devem estar vendo. Já mete um dedão do meio pra todo mundo que tá assistindo. Jiro fica perguntando que
porra foi essa? Prota fala que isso é divertido. Gerou levando ele, dizendo que agora ele precisa da entrevista de MVP. A perguntadora pergunta se o senhor sabia que ia bater em todo mundo. O Prota fala que sabia que seria fácil se fosse ele fazendo. Usou o primeiro set para ver como esse jogo funcionava. A perguntadora pergunta se ele tem algum conselho pro time que faz o L. O Prota fica pensativo, dizendo que todos não sabiam usar seus poderes ou estavam em posições erradas. Fala que o maior problema de todos era o técnico dessa equipe, que não consegue compreender o potencial de cada jogador. A perguntadora pergunta se ele vai ser o novo técnico. O Prota fala que todos são muito fracos, não seria uma boa ideia, mas pode mudar com algum incentivo, que é a rosca de todos. Tô zoando, ele quer dinheiro, né? Pai, dinheiro fala. No carro, o Prota fica perguntando pra onde estão indo. Geo fala que agora vão pra festa de caridade. Prota fala que quer ir pra casa, quer assistir os seus doramas. Geo manda ele parar de reclamar e pergunta o que foi aquilo que ele disse no final, porque ele não recusou. O Prota fala que não quer jogar, mas se for como treinador é outra história. Pergunta por que ele colocou os jogadores em posições tão erradas. Gero fala que foi forçado. Depois de auxiliar ele por 10 anos, queria ser um treinador, mas quanto mais trabalhava, mais percebia o quanto era difícil. Pensou que ficaria bem, já que um dos 7 conseguiu virar um técnico famoso. O Prota fala que depois dessa partida, descobriu que não tem um técnico bom nesse país, mas pode ajudar se lhe pagarem bastante. Mas só vai ajudar porque ele é o técnico, mas ele vai precisar ouvir tudo que ele mandar. A primeira coisa é colocar o Ryuki como tanque, segundo é usar o ligeirinho como uma carta na manga. Poucas pessoas podem lidar com aquela velocidade. E por último, precisa expulsar o filho do vice-presidente. Geror fala que não pode tirar ele do time, não vê motivos pra isso. O poder dele é incrível, ele tem a maior aura do time. Prota fala que por causa dele o time Amor sofreu com aquela força mental, não vai dar certo. Agora que suas dicas acabaram, podem preparar um cheque bem grande se quiserem contratá-lo. Assim que chegam na festa, Raeon já vem dizendo que a vodka é boa, aprendeu a beber porque o tio dela gosta. O Prota fala que agora que o Gero foi embora, vão beber até cair. Jake já vai conversar com o Sion, entrega o seu cartãozinho. Raeon fala que pensou que seu tio tinha largado a escola cedo, como ele sabe inglês. O Prota fala que não precisa estudar, se viajar para muitos países dá para aprender sozinho. O Prota pergunta se a sobrinha dele é burra. Raeon fala que infelizmente sim. Joey fica esperando por uma oportunidade de chegar nele. Os irmãos carecas ficam perguntando se ele sabe inglês. O Prota fala que sabe falar francês também. Pergunta se eles são os irmãos traficantes. Raeon fala que eles não são mais traficantes, agora são dono de um clube. Nathan faz parte desse clube também. O Prota pergunta se vieram tentar seduzi-lo dessa vez. Os carecas falam que até gostariam se ele quisesse, mas estão interessados nessa garotinha. O Prota fica rindo, perguntando se eles querem levar ela. Raeon fica agradecendo. O Prota manda ela parar de ser fácil. Os carecas falam que nunca pensavam em contratá-la, mas a posição dela mudou recentemente. Se melhorarem a força e esgrima dela, vai ser uma grande adição no time deles. O Prota fala que eles têm uma visão precisa. Diz que se um dia virar um jogador, vai pensar na nossa oferta. Os irmãos careca falam que são muito fã, por isso vão buscar um presente. O Prota diz que já está cansado de conversar. Chama Raeon para ele tomar umas vodkas. Um velhote aparece dizendo que é do governo coreano. Veio aqui falar sobre a recompensa dos super-humanos. Vão pagar o dinheiro que ele tem acumulado por 17 anos, que ele não recebeu, que dão um total de 12 bilhões sem nenhum imposto. O Prota fala que se juntar com o que ganhou do Walker, dá uma boa grana. Depois dessas conversas todas, começa a cerimônia de entrega de doação. O apresentador chama o Sion para dar o discurso, já que ele foi o cara que mais deu dinheiro. O Prota pergunta quanto foi que ele deu. Uma voz misteriosa fala que foi 1 trilhão. O Prota fala que ficou sabendo por baixo, mas não esperava que fosse tanto. Acabou de descobrir que vai ganhar 2 bilhões, mas chega a ser engraçado, sendo que ele tinha uma fortuna de 1 trilhão. Pergunta se deveria pegar tudo de volta. Diz que todos ficam dizendo que ele salvou o mundo e foi um nobre sacrifício, mas não teve nada de nobre nisso. Ele apenas gostava de ir para as masmorras e várias vezes desejou que a civilização subterrânea não fosse derrotada para poder continuar tendo oponentes. Não está orgulhoso agora que a sua diversão acabou, mas é bom que usar o seu dinheiro para uma coisa boa. Espera que não tenha mais crianças tristes como ele. O presidente Park fala que um idiota nunca muda, mas ele não precisava humilhar a seleção nacional daquela forma.
O Prota fala que é culpa dele sendo presidente por ter criado um time daqueles. O presidente Park fica dizendo que a partida foi horrível. Agora o time coreano é só um bando de crianças humilhadas. O Prota pergunta o que eles eram antes disso então. O presidente Park fala que ele é muito burro, não deveria ter falado aquilo. O governo sempre tratou eles como um monstro e nunca deu apoio direito. Boa parte disso é culpa dele por ter atacado membros do governo. Por causa dele, os políticos ficaram contra os super-humanos. Prota fala que foi tudo culpa daqueles merdas. O presidente Park fala que esse não é o ponto. Pergunta se ele quer virar o técnico auxiliar da seleção coreana. Prota fala que agora vai ser difícil. Ele tem uma coisa que quer fazer. No carro fica dizendo que vai ser o dono do seu próprio time. Como o coreano fica triste por todos os jogadores serem péssimos. Jihyo pergunta quando foi que ele virou tão patriota. E o time em último lugar custa uns 20 bilhões. O Prota fala que isso é ótimo. Vai ser fácil ganhar um dinheiro extra. Jihyo fala que sabia que ele não estava fazendo isso pelo país. O Prota fala que as coisas sempre foram assim, o dinheiro é quem manda. Assim que ia chegando em casa, a Churan tá na esquina esperando. O Prota fica se perguntando se ela não vai querer usar o raio da extinção. Usa sua habilidade de avaliação, e a maioria dos atributos delas estão no limite. E agora ela ganhou um poder novo chamado de localização. Pergunta o que ela veio fazer aqui, veio matá-lo? Churan fala que depois que descobriu que ele é um imortal, queria matá-lo pelo menos uma vez, mas não foi isso que veio fazer aqui. O Prota manda ela não guardar rancor, é por causa dele que ela está viva hoje. Churan fala que não guarda rancor, já perdoou ele por todas aquelas crueldades que ele fez, veio apenas ver se ele realmente estava vivo. Lembra do Seon dando uma bronca nela por ser lenta, fala que era difícil. Tudo que queria era voltar pra casa, mas daí do nada um golem de lama aparece, e por estar sem magia não ia conseguir defender. Foi nessa hora que o Seon perguntou se era isso tudo que a gatinha tinha. Vai indo embora toda coradinha. No outro dia o Prota fala que finalmente seu dinheiro caiu. Jihyo fica perguntando se ele realmente vai comprar um time novo. O Prota fala que é claro que sim, vai fazer seu novo hobby você ganhar dinheiro. Jihyo fala que se ele quiser comprar um time é só falar com ele, que compra um na série A. O Prota diz que desse jeito não vai ter graça. Pergunta o que é essa KB7. Jihyo fala que é mais barata porque só 7 jogadores lutam, então é mais custo-benefício. Mas a liga de 11 jogadores tem muito mais atenção, então os jogadores preferem jogar na série B do que na série KB7. O Prota fala que vai começar na série B então, já vai logo comprar o seu time. Jihyo fica perguntando se ele sabe fazer isso. O Prota fala que não, mas só precisa perguntar do presidente da associação. O presidente Park já fica gritando, dizendo que isso vai ser uma ótima ideia. Tem um time que acabou de ser colocado para a venda. O Prota vai fazer uma visitinha pro time Hanjeong. Vários figurantes dizendo que o Vasco não pode ser rebaixado de novo. O Prota disfarçado fala que ninguém vai reconhecê-lo. Os figurantes já ficam com medo por ter um cara todo mascarado perto. O Prota pensativo diz que a seleção já era horrível, então o pessoal da série B deve ser pior ainda, mas gostaria de ver se tem alguém que possa usar. Os dois times começam entrando. O Prota vai olhando um por um, dizendo que todos são horríveis, mas vê um óculos magrelo e um fortinho, dizendo que os dois são até bons. O magrelo pode ser usado como suporte, só de ver aquele poder de proteção já sabe que vai ser útil, e ele tem um potencial para ser um ótimo atacante também. A menos que alguém lhe guie pelo caminho certo, ele nunca vai saber o que fazer. O outro cara é muito parecido com o capitão da seleção, o superpoder dele é aumentar sua força. Prota fala que pelo menos conseguiu 2, o resto não presta, mas vê uma garota na torcida, dizendo que ela é muito boa, a sua habilidade é dar um pulo de 20 metros, fica se perguntando se ela é uma pulga, se colocar ela com um arco não vai ser ruim com uma habilidade dessas, mas se fizesse a velocidade dela chegar em 100 seria outro nível. Uma hora depois o time Hanjeong perde de 0, como era esperado, né? O Prota fala que eles são muito ruins, mas vai ser mais ainda divertido ver eles evoluindo. Liga pro presidente Park falando que vai comprar esse time. 2 dias depois na associação, o antigo dono do time fala que confia no Seon para fazer o time dele ser melhor. Várias notícias começam a se espalhar que o Seon comprou o time Hanjeong. Vários haters ficam perguntando por que ele comprou esse pior time do mundo. O presidente Park pergunta o que ele planeja fazer com esse time. O Prota fala que vai deixar a mesma coisa como sempre foi, apenas vai dar umas olhadas nos jogadores de vez em quando. Agora que já acabou, vai embora, precisa fazer algumas coisas. Já monta na sua CB1000 e sai vazando. Começa a sair cortando todo mundo no trânsito. O motorista fica bravo perguntando quem é esse louco, mas quando vê que é o Seon, fala que tá tudo bem. Ele chega na sede do clube Hanjeong, fala que esse local parece um lixão. Jorginho fala que estranho, não podem ficar aqui.
pede desculpa por não ter visto que era o dono. O Prota pede pro Jorginho mostrar o local. Jorginho mostra o dormitório de Baiano. O Prota fala que tá feliz que eles têm pelo menos o básico. Jorginho mostra por último a sala de treinamento. O Prota fala que esse local é velho e pergunta por que só tem 11 módulos se eles têm 14 jogadores. Jorginho fica chorando falando que é caro, só tiveram dinheiro pra comprar 11. O Prota fala que não gosta de pessoas como o Jorginho, mas ele seria um bom treinador por causa do superpoder de recuperação e inspiração. Mas o maior problema são os jogadores. Fala que quer conversar com os jogadores, manda chamar todos eles. Dentro da sala de descanso, Naeon fica se apresentando. Prota pensativo diz que ela realmente se parece com uma pulga. Pergunta se ela pratica com arcos. Naeon fica perguntando como ele sabe. Prota fala que dá pra ver os Carlos na mão dela. Pensativo diz que ela tem uma ótima agilidade e uma ótima velocidade, mas não dá pra ser uma atacante porque ela não tem força. Diz que deve ser difícil treinar e não tem nenhuma melhoria. Olhando para ela, fala que ela está fadada a ficar na segunda divisão pra sempre, mas a história mudou, vai transformá-la em uma jogadora da liga principal. O nome dela vai ser Anjinha Safadinha e a função dela será assassina que desestabiliza o time inimigo. Pergunta se nada que ela faça ela melhore. Naeon fala que acha que não tem mais esperanças para ela. O Prota fica rindo, dizendo que ela está demitida. Naeon fica pensativa, dizendo que é isso que vai acontecer se ela concordar. O Prota manda ela não ficar pensando muito. Já falou que vai transformá-la em uma jogadora da liga profissional. Pelo que ele pode ver, tem alguns talentos que ela sabe como usar arco, não é? Naeon fala que não sabe usar arco. O Prota pergunta se ela é tão burra, que tipo de super-humano não sabe usar um arco. O talento dela é correr. Tudo que ela precisa fazer é focar em correr. E nesse salto de pulga que ela tem, ela pode usar o arco para roubar o farm dos inimigos e sair do local correndo com a velocidade dela. Como vai ser um incômodo para a caçada do time inimigo, não vão deixá-la em paz, mas mesmo que tentem pegá-la, eles nunca vão conseguir alcançar. Resumindo, ela só precisa acabar com os otários, mas ela só vai poder jogar uma partida quando ela melhorar essa velocidade dela. Naeon fica perguntando se fizer isso ela realmente vai virar uma jogadora essencial para o time. O Prota fala que se ela se sair bem, pode entrar até mesmo na seleção nacional. Naeon fica toda feliz dizendo que vai conseguir fazer isso. O próximo a entrar é o Jiron. O Prota fala que é a primeira vez que vê um cara tão magrelo assim. Esse time dele tem uns jogadores engraçados. Fala pro Jiron que a partir de agora ele não é mais um suporte. Jiron fica perguntando como assim? Como ele não é mais um suporte? O Prota fala que já avisou, ele não vai ser mais um suporte. Jiron fica perguntando quem é esse cara. Só chamou ele pra dizer que ele não é mais um suporte. O Prota fala que ele se encaixa melhor como um lutador corpo a corpo. Ele tem um talento pra esgrima. Jiron fica perguntando se ele viu isso durante as lutas. O Prota pensativo diz que dormiu o jogo todo, mas fala que ele nunca assumiria uma equipe sem ser capaz de ver o básico. Jiron fica dizendo que ser um suporte não é tão ruim assim. O Prota manda ele parar de falar essa merda. Ele odeia a classe de suporte, porque só ficam se escondendo e não lutam. Isso quer dizer que eles estão lutando com um a menos. Mas desde que tenha 2 superpoderes podem lutar, mas tudo que ele tem é a proteção, por isso vai deixar ele com uma arma na mão. Jiron pergunta se ele está dizendo que ele vai virar um suporte que pode carregar uma espada. Prota fica puto dizendo que ele é um jogador com poder de suporte, porque ele está decidido nessa merda, ou ele está com medo de lutar na linha de frente. Ele nunca vai conseguir progredir com uma mentalidade dessa. Se ele quiser ter sucesso, precisa escutá-lo. Jiron fica perguntando o que vai acontecer se ele quiser continuar sendo um suporte. O Prota pergunta se ele quer continuar sendo um cachorrinho para os piores times da liga, ou ele vai escolher mudar de vida. Jiron aceita virar um lutador corpo a corpo. Do lado de fora, Dong já fica perguntando como foi. Prota fala que ele vai ter que trazer um treinador bom com espadas para um Jiron. Dong fala que conhece um e pergunta se o Jiron não era um suporte. Prota fala que agora não é mais, e ele vai ter que ensinar Naeon a correr, então ele precisa cuidar disso também. E manda ele aumentar a resistência do resto do time, que é péssima. No outro dia, Jiron fica perguntando por que ele está assim. O Prota manda ele não falar com ele agora, ele está pensando. Jiron fala que o time dele só tem 14 jogadores. Pergunta por que ele não recruta mais alguns. O Prota fala que é isso que vai fazer. Já liga pro Dong dizendo que vão recrutar algumas pessoas. Dong já fica chorando dizendo que eles não têm dinheiro para manter novos jogadores.
O Prota manda ele parar de ser mão de vaca, que vai comprar os módulos novos. Dong fica dizendo que cada um é 200 mil. O Prota manda ele parar com essa merda, isso não é nada pra ele. Manda ele começar a recrutar agora mesmo. Ele vai ter 3 dias pra isso. Dong fica dizendo que isso é impossível. O time dele é da 2ª divisão. O Prota fala que já tem um plano pra isso. Já chega nos repórteres dizendo que hoje é um dia está bonito. Vai responder todo mundo. Mas para isso precisam ouvir um pedido seu. A equipe dele vai estar recrutando jogadores. Precisam escrever que ele está procurando muitos candidatos. Dong já fica falando que isso é insano. Já receberam mais de 100 currículos. O Prota manda ele pegar a ficha de todo mundo. Ele mesmo vai escolher os jogadores. Dong já entrega uma montanha de papel. O Prota fala que vai olhar alguns. Depois já vai direto para entrevista. Depois de despertar, os super-humanos passam por um teste físico. Esse teste mede a força e aura e agilidade. Esse foi o mesmo teste que o Seon fez antes. Prota fica dizendo que só tem lixo, mas não consegue ver o potencial apenas vendo esses papéis. Mas acho que deveria ter pelo menos um útil. Ver um garoto que é a cópia dele, dizendo que ele não está muito acima de uma pessoa normal, mas ele consegue transferir o que vê para outra pessoa. Prota fala que esse poder é bem interessante. Assim que começa o recrutamento, já vem o Jorginho dizendo que é um grande fã. O Prota pergunta por que ele veio fazer esse teste. Jorginho fala que não veio fazer o teste, apenas queria pegar um autógrafo pessoalmente. O Prota já manda ele ir pra casa do caralho. Jorginho fica perguntando como ele pode fazer isso. Ele não sabe que pode ser cancelado se isso vazar. O Prota já joga um grampeador na cara dele, dizendo pra ele falar pra todo mundo que o dono dessa equipe é maluco. Seong fica fazendo aquela apresentação lá. Dong fica perguntando como ele chegou aqui com esse nível tão baixo. O Prota fala que é como esperado, mas ele tem 3 superpoderes. Essa expansão de aura dele é coisa rara e tem muitas utilidades. Mesmo com esse poder, ele não colocou isso na ficha, então ele não deve saber que ele despertou. Isso aqui é um furo de roteiro. No começo foi dito que esse teste mostrava os poderes que as pessoas nem sabiam que tinha. Agora os caras não sabem mais. Te lascar. Dong fala que ele tem a mesma idade da Naeon. Prota fala que isso só pode ser o destino. Pergunta se o Seong tem alguma experiência no jogo. Seong fala que só trabalhava como Uber. Prota pergunta se ele tem algum motivo pra isso. Deve saber que pelos status ele não é bom pra ser um jogador. Seong fala que sabe que é um lixo. Usava isso como desculpa para nem tentar, mas sempre foi o seu sonho ser um jogador. Os outros podem achar que isso é falso, mas se inscreveu para mostrar que todos estavam errados. O Prota pergunta se ele consegue entregar as coisas longe e como ele faz isso. Seong diz que pelo que testou consegue entregar numa distância de uns 3 km. Consegue fazer as entregas apenas sentindo a aura da pessoa, mas para isso precisa ficar procurando. Prota fala que isso é bom, pode usar para reconhecer os inimigos também. Finalmente encontrou sua freira, que pode ajudar sua anjinha safadinha. Fala que a partir de agora ele está dentro. Dong já fica perguntando de boca aberta por que ele está fazendo isso, é sério? O Prota fala que esse garoto vai ser o parceiro da Naeon. A equipe deles vai girar ao redor desses dois. Depois disso, tem um churrasquinho pra comemorar. Jung, o capitão, se apresenta. Prota fala que esse cara é o que viu na última partida. Mesmo sendo padrão, o status deles não combina com essa equipe. Jung fala que vão se esforçar muito pra trazer resultados. O Prota manda ele não ficar pressionado. Não está querendo resultados agora. Fala que ele é muito sério. O cara é perfeito pra ser capitão. Vê a Naeon conversando com Seong. Fala que a pulga é boa em fazer amizade. Já chama o Seong e a Naeon, dizendo que os dois vão ser uma dupla, por isso eu preciso continuar fazendo amizade. Se alguém vê uma magia safadinha, sempre tem uma feira gótica que controla tudo por trás. Naeon fica perguntando que tipo de dupla é essa. Prota fala que o Seong vai ser a freira. Os outros detalhes ele conta outra hora. Pensativo diz que já conseguiu formar uma base para a equipe. Agora o próximo passo é mudar o nome dela. Reúne todo mundo dizendo que o novo nome do time é... A gente não vai saber agora. 3 meses depois, Galvão dizendo que antigamente conhecida como Hanjeong, a partida de hoje é esperado que eles tenham uma reviravolta. Mas até hoje não houve nenhuma mudança no time, mas os novos jogadores vão entrar na partida. O Prota manda todos fazerem como foi praticado. Seong fica perguntando se realmente vai dar certo esse plano. O Prota manda ele seguir a cal e fazer tudo que aprenderam. O novo nome da equipe é ISM. O local da batalha vai ser no desfiladeiro do bruxo. Aqui o pessoal vai lutar no céu ou vai virar peixe e lutar na água. E voltamos agora 3 meses atrás. A Naeon conseguia correr 100 metros em 3 segundos.
O treinador fala que ela é um diamante bruto, pergunta como o Seon sabia disso. O Prota fala que viu os músculos dela. Pensativo diz que trapaceou usando sua habilidade, manda ele parar com os elogios e treinar bastante os dois, já que eles vão ter que lutar em vários tipos de masmorras. O treinador fala que melhorando a postura da Naeon, ela já vai poder entrar em uma partida. Com 50 dias de treino no Rio de Janeiro, Naeon já estava roubando vários monstros. O Prota pergunta como o time se sente tendo seu monstro roubado bem nos seus olhos. Jung fala que ele se sente uma merda. Naeon fala que sempre responde sorrindo, mas na verdade está muito ansiosa. Mesmo com o melhor do mundo lhe treinando, dizendo que ia fazer dela uma jogadora da seleção nacional, é muito difícil de acreditar. Está tão nervosa que não sabe ser capaz de fazer isso. Jung pergunta se ela está nervosa. Manda ela não ficar fingindo. É normal estar assim na sua partida de estreia. Cleitinho já fica dizendo que ficam tão nervosos que vomitou. Jung fala que ela pode ficar nervosa, mas não pode ficar duvidando da capacidade dela. O Seon acredita nela, tem certeza que o mental do outro time vai ser destruído por ela. Agora eles são um time que usa o nome do Seon, precisam dar uma partida digna disso. A ISM já sai correndo no grupo de 3, mas eles não estão atacando, apenas correndo pelo local. Depois de pularem por aí igual umas pulgas pelo mapa, Sung começa a usar seu poder para fazer o reconhecimento. Consegue encontrar 3 membros do time inimigo em cima deles. Naeon já prepara seu pulo de pulga e já sai quicando em cima das pedras e já vê um monstro para ela roubar. Já começa a preparar suas flechinhas do Rio de Janeiro. Quando o time inimigo tava terminando de matar o pombo, Naeon já mete a flechada na cara do bicho, já faz sua comemoração carioca. O capitão do outro time manda todos cuidarem dela. Naeon já desvia do primeiro ataque e continua disparando suas flechas cariocas. Jorginho fica brabo dizendo que vai pegar ela no pouso, mas Naeon continua pegando distância. Jorginho continua perdendo a cabeça. Galvão fala que todos estão ficando irritados com a Naeon por ela ser rápida, mas o número de flechas delas está acabando. Mas é nessa hora que ela recebe flechas com o super poder do Seung. Depois de usar seu poder, Seung já pega o manhua pra ler e fica fazendo sua leitura baiana, mandando ela avisar quando acabar as flechas. Algumas semanas atrás, quando a Naeon estava fazendo seu treinamento de carioca, o Prota fala que ela já tá tão boa o bastante pra roubar, mas o problema é o Seong, que está demorando muito pra achar um local seguro. Dong fala que podem colocar o Jinho para ficar com ele na defesa. Depois de que o Seong encontra um local, ele começa a usar seu poder de entrega. O Prota fica pasmo com essa habilidade, fala que se for desse jeito vai ser chato. Em vez disso, podem deixar isso mais engraçado. Por isso estamos vendo o Seong lendo o manhua. Enquanto ele estava lendo, o Jinho fica matando os pombos que estão por perto. Os torcedores ficam sem entender nada do que está acontecendo. Seong continua entregando as flechas deitado. Prota cai na risada dizendo que isso é muito engraçado. Fica com medo de tanta habilidade que ele tem para escolher talentos. A esposa do Jiro fica pedindo para ele ajudar o marido dela então. O Prota fala que já fez o bastante. Pediu para ele remover o Shin e usar o Ryuki como tanque, mas parece que aquele lixo não está fazendo nada do que ele lhe falou. A esposa fala que já ouviu esse nome antes, mas parece que ele tem um atrito com o time. Prota fala que ele é muito burro, não tem nada que a violência não possa resolver. Galvão fala que enquanto estávamos vendo essa conversa, a jogadora Naeon ficou cercada e agora está em perigo. Cleitinho fica dizendo que agora já era. Seung manda ela escapar para aquela rota. Naeon fala que é a sua primeira partida, mas acha que pode fazer isso. Precisa acreditar no seu time, precisa destruir o mental do time inimigo. Já sai dando vários pulinhos para trás. Enquanto isso, o outro time continua seguindo. Depois de muito tempo de perseguição, o time inimigo fala que agora ela não tem para onde fugir. Se ela olhar para trás, não tem para onde escapar. Mesmo se usar aquele salto de pulga, Naeon fica rindo dizendo que não pode fugir. Ou será que não? Jorginho fala que não vai poupá-la mesmo que ela implore, mas atrás dela já aparece o time dela dizendo que vão fazer o mesmo com eles. Galvão fica louco dizendo que o time dela apareceu bem na hora. O time inimigo não consegue fazer nada. Mesmo depois de serem roubados, ainda apanham. O resto do time vem chegando, mas infelizmente já era tarde. O primeiro round acaba de 9-0 pro time ISM. Galvão fica dizendo que essa combinação foi muito boa, está ansioso para ver as próximas partidas. Os torcedores ficam torcendo como sempre. Depois disso, a equipe ISM vence o segundo jogo da mesma forma, sem nenhuma morte. E como todos esperavam, o MVP da partida foi a Naeon. Depois dessa entrevista, os gados foram a loucuras, alguns dando hate porque ela só ficava roubando e fugindo. Seong também foi reconhecido como parte dessa conquista. Este jogo reacendeu a chama que era o jogo nacional.
mas a pessoa que construiu esse combo foi o maior herói, Seon. No outro dia, Jihyo perguntando se foi realmente ele que achou aqueles dois. O Prota fala que sim, não tem culpa se ele possui os olhos de Deus. Jihyo já fica perguntando se eles vão se sair bem se entrarem na equipe nacional. O Prota manda ele primeiro consertar o time de merda dele e convencer o Ryuki. Jihyo fala que já conseguiu convencer ele, mas o resto da equipe não a quer aceitar. E a maioria dos treinadores não gostam dele por achar que ele se apoia nas suas glórias do passado. O Prota fala que quer ver esses desgraçados falarem isso na sua frente. O melhor treinador do mundo. Jihyo fala que ninguém teria essa coragem, já que no fim de tudo eles iriam acabar apanhando. O Prota pergunta quanto custa o Ryuki. Depois de algum tempo, o Seon já está com 5 vitórias seguidas. Dong fica comemorando, dizendo que isso é a primeira vez que acontece. Fica chorando, falando que isso é um sonho. Nunca conseguiram ganhar uma partida. O Prota manda ele parar com essa merda chata. Fica pensativo, se perguntando se deveria demitir logo ele. Dong fala que a internet está louca com as conquistas da Naeon. Pergunta como o Seon sabia que isso aconteceria. O Prota fala que é porque ele é fodão, mas o Dong, pelo contrário, sempre disse que ela não sabia correr e perguntou como o Seong ia fazer alguma entrevista com aquele status podre, mas acha que agora os outros times devem saber que tudo se baseia no Seong achando os alvos. Dong fala que eles deveriam proteger o Seong. O Prota fala que ele não é um completo inútil, mas se o treinamento da Naeon melhorar e o Jung der algum resultado, devem ser capazes de aumentar a sequência de vitórias, certo? Dong só confirma que sim. Prota fica rindo, dizendo que é bom ele ser confiante. Espera que até a metade da temporada eles consigam aumentar a taxa de vitória para 50%. Dong fica perguntando se tem mesmo que ser nessa temporada. Jung, pensativo, diz que 50% é muita coisa. Se fosse um time antigo, o dono parece ser teimoso, mas na verdade ele só fala depois de calcular tudo. O Prota fica dizendo que vai confiar nele, pra infância dele infeliz não volte. Jung fica dizendo que só virou jogador por causa desse time, mesmo com um nome diferente, espera poder retribuir esse favor. O Prota manda todo mundo prestar atenção, dizendo que se eles aumentarem a taxa para 50%, vai colocar mais investimentos na equipe. Pensativo, diz que a distância máxima do Seong é 3 km. Se forem direto atrás dele, a Neon vai ficar inútil. Precisa recrutar mais gente para tentar novas estratégias, e assim vai poder fazer partidas treino no 11 vs 11. Mas como conseguiu alguns patrocinadores, tem algum dinheiro para gastar. Fica se perguntando se não tem nenhuma forma de conseguir bons jogadores. Quanto mais ele pensa, mais queria o Ryuki no seu time. Jihyo manda uma mensagem perguntando o que ele acha de olhar a Liga Juvenil. Talvez ele ache uma pérola escondida. O Prota fala que de vez em quando ele é útil. Tem certeza que pode conseguir alguém na metade da temporada. A sequência de vitória terminou em 6. E assim como o Seon previu, os outros times descobriram um método para lidar com a dupla. Mas o capitão começou a pensar em novas estratégias para ganharem e aumentarem suas resistências. E a ISM, que estava na posição do Vasco, conseguiu chegar na 11ª posição. Eles terminaram a metade da primeira temporada com a taxa de 55% de vitórias. E chegou a férias, quando novos jogadores podem ser recrutados. O diretor de uma escola falando que vai mostrar o local para ele. Prota fala que veio apenas dar uma olhadinha nos alunos. Vê um Jorginho correndo de um lado pro outro. O diretor fala que ele já vai entrar em um time. O Prota pensativo diz que está arrependido, porque ele só tem 77 de velocidade. Os padrões dele caíram bastante para ficar feliz com isso. Fica se perguntando se tem algum talento com 90 escondido que não foi recrutado. Começa a sua operação, procurar talentos. Depois de ficar bastante tempo procurando algum talento, fica nervoso, dizendo que já levaram a maioria das pessoas decente. Mas é aí que um atrasado vem chegando. O diretor pergunta como estão os preparativos do B1 para o Enem. Prota usa sua avaliação, fala que ele parece só estar estudando e não vem treinando. B1 fala que não acha que vai conseguir entrar em um time, por isso está estudando para o Enem, mas gostaria de dizer que é um grande fã. O Prota pergunta o que ele acha de um aperto de mão. B1 fala que ouviu dizer que ele bate nos fãs dele. Prota diz que ele vai ficar bem, porque vai assinar um contrato com ele. Pensativo diz que ele tem uma habilidade de passos sombrios. Se ele ficar com 70 de aura, pode se fundir com a sombra e se mover por ela. Considerando a liga coreana, ele pode se sair muito bem apenas com esse poder. Precisa assinar um contrato com ele antes que ele seja pego por outra pessoa. E acabou.